tarde para você, Globo Esporte no ar. Acabou a data FIFA e hoje o Brasileirão tá de volta e com clássico no Newton, Botafogo e Flamengo, transmissão ao vivo no Premier às 7h30 da noite. O vice-líder Flamengo tá de olho, claro, na liderança e o Botafogo tá em busca de uma boa sequência para se firmar ali, entre os 4 primeiros na turma que se classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. O time venceu só 2 dos últimos 7 jogos. Bora então para o estádio Newton Santos para falar com a Duda Dal Ponte para saber tudo desse confronto. Oi, Duda, muito boa tarde para você, minha querida. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de clássico é sempre um dia especial e hoje a torcida do Botafogo está prometendo fazer uma festa de provocação ao rival. Aqui atrás de mim, no setor leste, já está montado um mosaico 3D. A gente está conseguindo ver só os fios, ainda é um mistério, mas me falaram que é um mosaico de zoação ao rival. A gente só vai saber quando o time entrar em campo. E o time, claro, vai ser apoiado por essa torcida, né? O estádio Newton Santos tem sido muito especial quando envolve Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, a derrocada do Botafogo começou aqui no estádio Newton Santos quando perdeu para o Flamengo. Agora, em 2024, no segundo turno, o Botafogo deu uma goleada 4-1 em cima do Flamengo, voltou à liderança e a temporada terminou com o título brasileiro. O que vai acontecer hoje, Débora? Veremos. A gente não sabe, mas sabe que é sempre cheio de emoção, né? Clássico. Duda, e como é que deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo, hein? Tá cheio de desfalque, não é isso? Cheio, Débora. A começar pela lateral direita, o Vitinho estava com a seleção no Japão, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Na zaga, o Caio Pantaleão, que virou titular, teve uma lesão no joelho, tá fora da temporada. No meio de campo, o Nilton tá suspenso. E lá na frente, o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20, teve uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia. Então vamos ver o provável Botafogo para hoje, que tem Léo Link no gol, Matheus Ponte. A dupla de zaga tem Barbosa com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Marçal tá recuperado depois de 2 jogos com dores na coxa, tá de volta. O Alex Telles ainda é dúvida. Meio de campo tem o Alan e aí também o Savarino e o Marlon Freitas. E lá na frente tem o Cuiabano, que foi usado no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Santi Rodrigues e lá na frente o Arthur Cabral. Débora. A Duda continua com a gente porque vamos falar de Flamengo. Tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saúl, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Brilhou, Dudinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
Hoje tem Vasco e Fortaleza também. Esse jogo é ao vivo aqui na Globo depois do antepenúltimo capítulo de Vale Tudo. Tá emocionante. Quem deve sair do time titular é o artilheiro Verratti. O Juliano Lima chega agora para confirmar essa informação pra gente. É isso mesmo, Juliano? Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. É isso mesmo, o Verratti deve começar no banco de reservas. E detalhe, o Verratti é o artilheiro do Brasil na temporada, são 24 gols marcados. É a melhor temporada dele na carreira, mas ele não marca há 7 jogos. O Andrés Gomes treinou entre os titulares durante a semana e deve começar a partida contra o Fortaleza. Na lateral direita, o Paulo Henrique estava com a seleção brasileira nos amistosos na Ásia, contra a Coreia do Sul e Japão, e se reapresenta na sexta-feira. O Puma Rodrigues, durante a data FIFA, estava com a seleção uruguaia, deve ser o substituto. Na zaga, o Carlos Cuesta está recuperado de dores na coxa esquerda e deve ser titular. Fala um pouquinho desse provável Vasco, Débora, de logo mais contra o Fortaleza, que deve ter Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Carlos Cuesta, o Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Andrés Gomes. O Vasco busca uma vitória fora de casa, pensando na parte de cima da tabela e manter a boa sequência. Eu volto com você. Um beijo. Valeu. Beijo pra você também, Juliano. Tchau, tchau. Ontem o nosso painel das classificadas para a Copa do Mundo estava assim, hoje já está assim, ó. Mudou, mais 6 seleções garantiram vaga no Mundial do ano que vem. Já são 28 confirmadas no total. 3-0 sobre Ruanda. Destaque para esse lance do Apolis. Errou o domínio e ficou se lamentando. Mas a bola voltou e ele acertou uma sapatada de primeira. Pode carimbar o passaporte. Vai ter Bafana Bafana na Copa de 2026. This time for Africa. Are we going to America? Yeah! Are we going to America? A Costa do Marfim também vai. País do Drogba, lembra dele? Já fez gol na Argentina, no Brasil. Costa do Marfim era uma potência da África. Hoje não tem mais o Drogba, mas tem o Diomande. Ele fez esse belo gol e a Costa do Marfim meteu 3-0 no Quênia. Os elefantes estão de volta à Copa depois de 12 anos. Aí a festa rolou solta. A última vaga direta da África ficou com o Senegal. Aí era barbada, né? Os caras têm o Sadio Mané, marcou os 2 primeiros gols no 4-0 sobre a Mauritânia. Senegal na 3ª Copa seguida. E não é só o Mané que é bom de bola não, hein? Olha só a arrancada do Ndiaye. Gol de quem sabe. Quero ver esse futebol ano que vem, hein? Na Ásia, a decisão foi tensa. Catar e Emirados Árabes, duelo direto por uma vaga. O Cook fez Catar 1-0. O segundo foi do Pedro Miguel, conhecido como Rorró. Nasceu em Portugal, mas defende o Catar. O Alamiri descontou. Mas o Catar, sede do último Mundial, se garantiu. Arábia Saudita e Iraque também fizeram um confronto direto, 0-0. Melhor para os sauditas, que tinham a vantagem do empate. E vão... Agora uma pausa no futebol para falar de um esporte que nasceu há 80 anos e que segue sendo bem popular nas praias cariocas e do Brasil. Eu tô falando do frescobol. O frescobol é um esporte contagiante. Quando você começa a jogar frescobol, é uma cachaça. Você tá estressado, começa a jogar uma partida de frescobol, daqui a pouco tu tá calmo, cara, porque se liga na bola. O frescobol começou antes da guerra. E foi divulgado legal mesmo pós-guerra, por um grupo de jogadores de asfalto, raspar a bola, ficar só na borracha. Vamos fazer a arca de madeira, deu certo. Aí começou a febre. E vinha a polícia e proibiu de jogar na beirada da água, mandava jogar na areia quente lá em cima. Quando os policiais estavam bem longe, eles falavam aí, vamos lá pro fresquinho, pra água. Juntou o frescor da água e o bol da bola, frescobol, por acaso, coisa de brasileiro carioca, né? Foi ficando mais técnico. Nós temos atletas de frescobol. Os caras estão treinando postura, os caras estão treinando mecânica de bater para alcançar cada vez mais uma potência, que tem um radar agora que marca todas as batidas, né? Apareceu um cara chamado Milô Fernandes.
Vila Fernandes adorava frescobol, não jogava nada, cara. E ele criou aqueles dizeres, frescobol é como o pôr do sol, é para todos. Não tem vencido nem vencedor, é eu com você, não é eu contra você. É uma dupla jogando, faz a sua apresentação, entra outra dupla, que fizer melhor e mais pontos vai ganhar. São 5 minutos de tempo corrido. Hoje a regra está pedindo força, potência na hora do golpe e de preferência uma defesa rápida. E a bola não pode quicar no chão. Vai no campeonato de frescobol, a média é 35, 40 anos, daí pra cima. Frescobol é saúde, mexe muito com o seu reflexo, com a sua atenção. É isso, você no ar livre não tem coisa melhor. Vem que tem pro frescobol, recomendo muito. Esporte e terapia ao mesmo tempo. Já já, um papo com Ryan, uma joia vascaína que já é realidade. O garoto tem ajudado muito o time desde a chegada do Diniz e tem muito potencial para brilhar ainda mais.